Oi, meus amores, estamos aqui para essa aula de terça-feira, dia 23 de junho. E a tia vai começar a aula de um jeito diferente, tá? Agora a gente vai ter o hábito de iniciar sempre os vídeos que a tia envia aqui, corrigindo algumas páginas que a tia deixou de tarefa, tá? O que der para corrigir na aula ao vivo a gente vai corrigir, e o que não der, a tia vai começar o vídeo sempre corrigindo a atividade. Por exemplo, na quinta-feira, a tia deixou umas páginas de tarefa para vocês, de ciências, e hoje a gente vai corrigir essas páginas juntos, beleza? Nós ficamos com as páginas 22 até a página 25 para fazer. Hoje, a tia vai corrigir essas páginas, e aí a gente começa a atividade de hoje, beleza? Então, aqui, na página 22, a gente está falando sobre a intervenção do ser humano nas cadeias alimentares. Quais são as nossas participações nas cadeias alimentares desses seres vivos que a gente está aprendendo, né? Semana passada a gente conversou sobre as cadeias alimentares marinhas, né? Da vida marinha. E aí, a gente já começa observando aqui uma plantação de laranja, uma cigarrinha e uma perdiz, né? Número 1, do que as cigarrinhas costumam se alimentar. Então, elas se acostumam das plantas, né? Das folhas. Então, nessa plantação de laranja, pode haver uma cigarrinha. Ela vai estar se alimentando das folhas dessas árvores, dessas laranjeiras. Número 2, do que as perdizes se alimentam? Estamos vendo que essa é uma cadeia alimentar onde tem setas, e a seta significa que um ser vivo está transferindo energia para o outro. Então, do que a perdiz está se alimentando? Ela se alimenta dos insetos, né? Nesse caso aqui, da cigarrinha. Número 2, ainda aí embaixo, tem um trechinho que fala que no interior da Bahia houve um período que a caça às perdizes foi exagerada. Estavam fazendo muito, com muita frequência, matando milhares dessas aves, né? Porque quando os seres humanos caçam, eles acabam matando os animais. E ficou exagerada, isso estava acontecendo frequentemente, muitas vezes. Após algum tempo, os agricultores começaram a perceber o aumento na população de cigarrinhas que atacaram as plantações. Ué, se estavam caçando perdizes e estavam matando esses bichos, houve um aumento na população das cigarrinhas. Por que será? Será que alguém sabe me explicar? Vocês entenderam que as perdizes são os predadores das cigarrinhas? E aqui nesse trecho, como está dizendo que a caça às perdizes estavam matando esses bichos, a população da cigarrinha aumentou, porque não tinham mais tantas perdizes assim para se alimentarem das cigarrinhas. Então, já que não tinha tantas perdizes, as cigarrinhas conseguiram sobreviver, né? Porque não tinha tantas para que as cigarrinhas fossem caçadas. Então, número 3, qual foi a causa na população de cigarrinhas? Por que a população de cigarrinhas cresceu? Porque como as perdizes estavam morrendo, as cigarrinhas estavam sobrevivendo, já não tinham mais tantos predadores assim para colocarem as cigarrinhas em risco, né? A gente já sabe que a cadeia alimentar é um ciclo que precisa acontecer na natureza. Então, a gente entende que sem as perdizes para comer as cigarrinhas, a população de insetos aumentou. 4, lá na página 23. Já estudamos que os seres vivos estão ligados como se fossem elos de uma corrente alimentar. Qual elo dessa corrente foi quebrado? Então, aqui na número 4, volta a perguntar qual elo dessa corrente de perdizes, cigarrinhas e plantas que foi quebrado? Foi na diminuição da população das perdizes. Como elas estavam se extinguindo, estavam desaparecendo, a população das cigarrinhas aumentou. Então, o elo que foi quebrado foi o elo das perdizes, né? Aí, na número 1, tem um texto falando sobre um javali, né? Fala onde é que ele tem origem, fala se é um animal agressivo, se não é, e conta também que ele é inteligente e se reproduz com muita facilidade. A espécie chegou na América do Sul porque alguns criadores trouxeram os animais para criar em cativeiro, mas houve várias fugas dos animais que começaram a procriar fora do cativeiro. Então,
algumas pessoas, alguns criadores, né, trouxeram esses animais para o Brasil e colocaram no cativeiro, mas eles fugiram. E aí, quando eles fugiram, eles começaram a procriar, né? Cada um foi para um canto, começou a procriar, e aí a gente tem várias espécies de javalis. Na letra A, embaixo do textinho da página 23, pergunta se você já ouviu alguma vez falar em algum javali, se você já viu algum javali, se você já ouviu falar, e aí você só vai responder se sim ou se não. E na letra B, do que eles se alimentam? Voltando aqui no texto, e aí a partir da leitura que vocês fizeram no texto, na letra B perguntou, do que os javalis se alimentam? Né? A gente viu lá que eles comem sementes, brotos, pequenos mamíferos, aves, ovos e outros animais. Então, eles têm uma diversidade de alimentos que podem alimentá-los, né? Saciar a fome. O javali é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Bom, se a gente já viu que ele come sementes, brotos e também come aves e pequenos mamíferos, ele se alimenta de seres vivos e de carne de seres vivos e também de plantas. Então, ele é um ser onívoro, né? Letra D. Onde ele busca alimento? Vimos que nas plantações, nas matas e nas florestas. Aqui no número 2, deixa eu mostrar no livro maior aqui para vocês. Vocês tiveram que indicar por meio de setas quem serve de alimento para quem no caso dos javalis. Então, ó, olha aqui como ficou a nossa cadeia. Quem está transferindo alimento para quem? Já que ele se alimenta de todos esses seres vivos aqui, todas as setas vão apontar para ele, pois todos esses elementos estão transferindo energia para o javali, tá? Confiram aí se foi assim que vocês fizeram. E aí, na correção, a tia para por aqui, tá bom? Agora a gente vai começar a atividade do dia de hoje. Essas páginas que ficaram para a tia corrigir depois, a gente vai ter uma oportunidade. Agora, a gente vai falar sobre a importância da luz. Olha só, a gente está falando sobre os seres vivos, sobre a alimentação dos seres vivos, sobre como eles fazem para se alimentar. E o que a luz tem a ver com isso? A gente já viu que a planta, ela produz o próprio alimento por meio da fotossíntese. Um dos elementos que são essenciais para que a planta produza o seu próprio alimento, para que ela faça a fotossíntese, é a luz do sol. Então, aqui na página 28, a gente vai falar sobre a importância da luz. Aqui começa com um pedacinho de uma música do Caetano Veloso, tá? Ele é um cantor e compositor muito famoso, muito conhecido, e se chama Luz do Sol. Fala assim: luz do sol que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Se a gente vai falar sobre a importância da luz, essa música, né, não poderia combinar melhor com o assunto que a gente vai conversar aqui. Por que o autor diz que a luz do sol faz as folhas trazerem vida e força? Olha aí, ele contando um pedacinho de como acontece a fotossíntese. É exatamente isso. A luz do sol traz vida e força para a planta, né? Se você respondeu que sem a luz do sol não teríamos vida na Terra, você acertou. Veja a seguir como o sol permite que a vida aconteça. Olha aqui esse desenho. Aqui está o sol, essa aqui é a luz que ele está fazendo com que a planta consiga captar. E aí ela produz o próprio alimento, ó, retirando os sais minerais e a água aqui, esses nutrientes da terra. Ela solta ela consegue captar um gás chamado gás carbônico e solta o gás oxigênio, que é esse que faz a gente respirar, né? Por isso que a gente precisa cuidar das plantas, porque são elas que produzem o gás oxigênio que faz com que a gente respire, né? E aí, sem o sol, não haveria a fotossíntese, sem o sol, não haveria vida na Terra. Porque sem o sol, a planta não produziria o gás oxigênio. Sem o gás oxigênio, nós seres humanos não sobreviveríamos. Então, olha só, realmente, sem o sol, não haveria vida no planeta Terra. Todo mundo entendeu? Como você já sabe, graças à luz do sol, as plantas conseguem produzir alimento para ela
e para outros seres vivos por meio da fotossíntese. Vou pegar o meu lápis aqui, ó, colorido, e vou pintar essa palavra porque é uma palavra linda demais, ó, para eu nunca me esquecer o que é a fotossíntese. A luz do sol, ao encontrar uma superfície, produz calor. Esse calor produzido mantém o nosso planeta em equilíbrio, fazendo com que cada ser vivo consiga viver no seu ambiente. Certos animais estão adaptados a regiões mais frias, enquanto outros precisam de temperaturas mais altas para sobreviver. Aqui na página 29, tem um camelo que vive na Ásia Central, é um lugar mais quente, onde a temperatura é mais alta, né? Quanto maior a temperatura, mais calor. Quanto menor a temperatura, mais frio. Ao lado, nós estamos vendo um pinguim na Antártida. Ele já não vive em temperaturas tão altas. Ele precisa de um lugar onde a temperatura seja baixa. Durante o dia, temos um período de luminosidade e outro de escuridão. É ao escurecer que a maioria de nós dorme e consegue repor as energias. Nesses momentos, é a relação entre a luz do sol e o movimento da Terra em torno do próprio eixo que influenciam nossas atividades no dia a dia e nos dão, ao anoitecer, por exemplo, a possibilidade de descansar e recuperar energia para mais um dia. Então, tudo o que a gente faz é para que a gente gaste e recupere energia, né? Durante o dia a gente gasta com tudo que a gente faz e à noite, quando a gente deita para dormir, a gente recupera toda a energia para no dia seguinte a gente conseguir fazer todas as atividades que a gente precisa fazer no dia, de novo. Então aqui, ó, tem um relógio marcando 8 horas da noite, o ponteirinho pequeno no número 8, o ponteiro maior lá no 12, então são 8 horas da noite, e o menininho foi dormir. Olha aqui, está à noite. Esse outro ponteirinho aqui está marcando 6 horas da manhã. Está dia, então a gente percebe que são 6 horas da manhã. Eu acho que ele levantou tão cedo assim para ir para a escola. E aí, ó, aqui ele está como se estivesse reativando todas as energias que ele gastou no dia. E aqui ele vai gastar essa energia que ele conseguiu enquanto dormia. Quando recebemos a luz do sol, nosso organismo produz vitamina D, o que é muito importante para a gente agora, enquanto a gente está de quarentena dentro de casa. A vitamina D reforça, né, o nosso organismo e aí nos protege, nos deixa cada vez mais imune a esse vírus aí que está atacando. Contribui na manutenção dos ossos. Olha só a importância da vitamina D, da luz do sol, em contato com a nossa pele, com o nosso corpo. E para que o nosso organismo consiga se proteger contra várias doenças. Tá vendo? Então, o sol produz no nosso corpo a vitamina D. A gente precisa sempre. Esse solzinho de manhã é tão gostosinho. Sentar um pouquinho ali, a gente está se protegendo, sabia? Na página 30, tem uma menina no sol, na praia, deitadinha. E tá escrito assim na legenda da foto: a exposição moderada, né, equilibrada, sem muito exagero, ao sol, beneficia a saúde do nosso corpo. Aí ao lado nós estamos vendo cerejas, uma mão cheia de cerejas. A luz e o calor influenciam no desenvolvimento das plantas, como por exemplo na floração, permitindo que os frutos e as sementes se formem e assim as plantas consigam se reproduzir. Além de trazer benefícios para o nosso corpo, o sol também traz benefícios para as plantas. Olha só, essa corzinha que a cereja tem, né? O gostinho que ela tem. O sol foi importante na hora de transferir energia para a planta, para que ela ficasse bonita desse jeito, né? E aqui tem uma canção do Marcelo Serralva que se chama Luz de Quê? Aí começa assim, ó, na página 30 ainda, tá bom, galera? Luz do vagalume, luz do sol, luz da lua, luz do meio-dia de um farol, luz da rua, luz da lamparina, luz de vela, luz da sala. Luz que ilumina o meu quarto, minha casa. Luz que eu já não sei de onde vem, só sei que eu não sei mais viver sem. É o que acontece com a luz do sol, a gente não sabe viver sem a luz do sol. Aqui, na página 31, você vai escolher um ou 2 elementos que o autor, Marcelo Serralva, aqui dessa canção, cita como fonte de luz,
faça um desenho bem bonito ilustrando o poema. Então, de onde vem a luz? Vocês vão escolher um ou dois elementos que produzam luz e vão desenhar aqui. Continuando aí a leitura da página 31 para a gente fazer a atividade da página 33, como vimos na letra da canção, a luz pode ser do sol, da lua ou também da vela. Então, olha só, são 3 fontes de luz que citou aqui, ó. Luz do sol, luz da lua e luz da vela. São 3 fontes de luz. De alguma maneira, a luz ilumina nossas casas, escolas, ruas. O estudo dela é muito importante para a ciência, porque é ela que nos permite ver e conhecer o mundo. Sabemos que a luz se propaga em várias direções, como nessa imagem que mostra a luz por entre as árvores. Essa propagação ocorre sempre em linha reta, como podemos observar ao usarmos uma lanterna, né? A luz, ela vai iluminar em linha reta. A luz de uma lâmpada elétrica acesa ou da chama de uma vela se espalha, iluminando todos os objetos ao seu redor, sempre se propagando em linha reta. Chamamos esse fenômeno de raio de luz ou feixe de luz. Representamos o raio de luz por uma seta, indicando de onde ele sai para onde ele vai, tá? Aqui na página 32, está proporcionando a vocês, né, está sugerindo a vocês uma experiência. Nós vamos fazer, a tia vai fazer um vídeo explicando como fazer depois, tá? Mas a gente não vai fazer na aula de hoje. Vamos dar um pulo aqui para a página 33 e vocês vão responder o que vai acontecer com a luz ao tentar atravessar essas 2 janelas. Observando que na primeira janela tem uma veneziana, que é um tipo de cortina que deixa mais escurinho, ela está aberta. E na outra janela, ela está fechada. Como é que a luz vai atravessar nesses 2 casos? Vocês vão escrever aqui. Número 2, ainda na página 33. E se colocarmos uma cortina de tecido fino nas janelas, o que acontecerá? Olha aqui. O que vai acontecer com a luz? Lembrando que a gente está falando sobre luz do sol. Então, a gente vê o que acontece. Na página 34, vocês vão continuar a leitura, que fala sobre como a luz do sol pode passar por um objeto como o vidro da janela, pois ela é transparente. Na outra janela com a veneziana de madeira fechada, a luz não passa, então chamamos a madeira de material opaco. Quando o objeto impede que a luz do sol entre, que alguma luz passe, ele é um objeto opaco, né? É um material opaco. Ao fechar a cortina de tecido fino, permitimos que alguns raios de luz atravessem. Esse tecido de cortina é chamado de material translúcido, né? Que deixa passar um pouco da luz. Então, aqui, ó, tá mostrando um material transparente, um material translúcido e um material opaco, onde não deixa passar a luz do sol. Aqui embaixo está falando assim, ó, pensando nisso, como você explicaria a formação da sombra? Quando a gente está andando na rua e o sol está posicionado atrás da gente ou na frente da gente, ele produz uma sombra. Por quê? O que a luz tem a ver com isso? Vocês vão colocar a cuca para pensar e vão responder, tá bom? Por hoje é só. O nosso vídeo ficou um pouco extenso porque a tia começou corrigindo atividades anteriores. Mas nessa aulinha de hoje, são essas páginas que a tia vai repetir agora, ó. Página 28 até a página 34. Lembrando que na página 32 a gente não faz hoje, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá aqui. Um beijo.